Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje eu queria falar sobre profecias. Muitas vezes chegamos na igreja, entre os irmãos, e sempre chega um profeta e diz: eis que te digo, o Senhor manda te dizer. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós servimos a um Deus vivo. Ele fala, ele tem profetas, ele envia mensagem através dos seus servos, dos seus profetas, e muitos são usados por Deus em profecias, palavras verdadeiras, palavras dignas do Senhor para o seu povo. Ainda nos dias de hoje, muitos pastores e alguns teólogos dizem que não existe mais profetas nos dias de hoje, que as profecias se cessaram. Mas isso não é verdade. Em Atos, capítulo 21, a palavra diz que eles chegaram na casa de um homem e as filhas deles profetizavam. Era uma constância, né? E na sequência, a palavra diz que chegado um certo homem chamado, um profeta chamado Ágapo, entregou uma profecia de Paulo, que ele seria preso, que ele iria ser açoitado. São profecias. Em todos os livros, todos falam de profecias. São entregas de palavra. E não tem, né? Só que entre o povo de Deus não existe esse simbolismo. Eu profetizo em nome de Jesus. Isso não é profecia. Eu profetizo em nome de Jesus é heresia. Porque a profecia é uma palavra que sai de Deus para o profeta entregar para a pessoa, ou para o povo, aquela nação. Quando a pessoa fala, eu profetizo em nome de Jesus, e aquilo não acontece, é a vontade dela, ela é um falso profeta. Porque eu não posso profetizar a minha vontade para a sua vida. Mas Deus usa sim os seus profetas, e nós temos que ter entendimento. Porque Satanás também tem os seus profetas, que entregam mentiras. Existe espírito de engano, que usam homens, inclusive homens temente a Deus, mas com falta de discernimento, com falta de sabedoria, entrega falsas profecias. Mas a palavra diz: não julgueis o profeta, julgueis a palavra. Paulo, quando recebeu essa profecia de Ágapo, ele entendeu a mensagem, mas ele entendeu que aquilo seria uma porta aberta para o ministério. E ele sofreu as consequências e foi até o fim. E pregou às muitas pessoas. Quando o profeta Ezequiel foi até o rei Ezequias, se eu não me engano, me perdoa se eu estiver errado, entregou a profecia que ele iria morrer. Na mesma hora, o rei Ezequias entrou em oração e Deus mudou a sentença. Então a profecia não se cumpriu, mas alcançou a pessoa da forma que Deus queria. Ezequias disse que ele iria morrer, e depois da sua oração, Deus deu a ele mais anos de vida. Nós temos que ter, primeiramente, conhecer os desejos do nosso coração. Porque se o nosso coração estiver inclinado para as coisas da carne, facilmente nós seremos enganados por falsos profetas, que irão profetizar coisas da carne. Mas a verdadeira profecia, ela vem do Espírito. Então nós temos que estar com o coração inclinado para receber a mensagem de Deus, seja ela boa ou ruim para nós, seja ela que irá nos abençoar ou é mensagem de correção. Segundo, nós temos que ter conhecimento bíblico para saber se aquela mensagem, aquela profecia está de acordo com a Bíblia. Ela não pode sair da retidão da palavra. Ela pode não estar escrito na Bíblia, mas ela tem que ter coerência, ela tem que estar de acordo com o que diz a Bíblia. E terceiro, nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, porque a palavra diz: não julgueis o profeta, mas a profecia. Quando nós recebemos uma profecia, nós devemos entrar em oração e ouvir de Deus, esperar do Espírito Santo testificar, assim como Ezequias orou a Deus e recebeu o livramento ali daquela profecia, que era uma profecia de Deus. Paulo teve o entendimento que aquela palavra vinha do Espírito, mas antes o Espírito já tinha falado com ele.
que eu iria sofrer essas coisas. O profeta foi a testificação da verdade. Então temos que ter intimidade com o Espírito Santo para buscar o entendimento da verdade. Se é uma palavra de Deus, se é uma correção, se nós devemos passar por aquilo, se é algo que vamos sofrer verdadeiramente, ou se é espírito de engano, o que a grande maioria é. A grande maioria que se diz profeta é espírito de engano. O rei Acabe, não lembro se é Segunda Reis, não lembro a passagem, mas ele foi a uma guerra e ele foi consultar os 400 profetas que deram uma palavra para ele. Mas o único profeta de Deus deu uma mensagem diferente. Mas ele quis ouvir os 400 profetas, que eram profetas de engano, espírito de engano que estavam sobre eles. E ele morreu naquela situação, porque não deu ouvido à mensagem de Deus, mas ele ouviu os profetas guiados por espírito de engano. Então tome cuidado com profecias, ela é verdadeira, mas nosso coração tem que estar inclinado para as coisas do alto. Nós temos que estar buscando as coisas do alto. E temos que ter conhecimento bíblico e ter intimidade com o Espírito Santo, para não sermos enganados por falsos espíritos, espíritos de engano. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.